Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fronteiratura, o seu canal de escrita criativa, fantasia, board game, RPG, assuntos nerds em geral que a gente tanto gosta, não é verdade? E hoje eu vim trazer esse tijolinho aqui que eu comecei a ler, a Saga de Elric, o livro 1, uma edição aí do Pipoque Nanquim. Mostrei num vídeo anterior esse volume e, conforme combinado, nós vamos fazer sempre esses vídeos onde eu vou contar um pouquinho da minha leitura, capítulo a capítulo. Nesse vídeo de hoje, dentro do livro 1, eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro 1. Tá? Ele também é dividido aqui dentro. Então você tem esse primeiro volume, né, o primeiro livro da Saga de Elric, mas ele também é dividido internamente por livros. Então você vai ter aqui, conforme o sumário, você vai ter nesse primeiro volume o livro 1, o livro 2 e o livro 3, cada um com o seu conjunto de capítulos. Então, aqui no livro 1, que eu iniciei, eu li o capítulo 1 e o capítulo 2, vai chegar até o capítulo 6, para depois entrar no livro 2, tudo dentro aqui desse primeiro volume da Saga de Elric, tá? Então, no outro vídeo, né, em que eu falei que ia ler um pouquinho sobre Elric e também sobre os relatos da Guerra da Tempestade, Caminho do Rei, eu também já estou lendo, daqui a pouco o próximo vídeo vai ser também sobre aquela grande obra ali de Brandon Sanderson. Então, do que a gente trata aqui nesse primeiro volume do Elric? São vários contos originais e contando, né, a saga do imperador Elric de Meuniboné. Ele é um imperador dessa civilização. Tá tudo explicado no vídeo anterior, tá? Dá um pulinho aqui no canal, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, você vai encontrar. E dentro dessa leitura, você vai se surpreender com a qualidade da escrita do Michael Moorcock, né? Então você vai encontrar um herói que é a antítese do Conan, né? Ele é um herói sombrio e que ele vai trazer uma série de aventuras, uma série de dilemas para ele e para a civilização meuniboniana, da qual ele é imperador, com uma profecia de que ele vai ser o último imperador dessa civilização. Tá? É uma história muito sombria, mas é clássica, é muito bacana. Quem gosta de espada e feitiçaria e fantasia sombria, é obrigatório esse volume, tá bom? E vamos lá, vamos falar um pouquinho aí do capítulo 1 e do capítulo 2 desse primeiro volume aí da Saga de Elric. A gente inicia o capítulo 1 conhecendo muito pouco ainda da conjuntura, do panorama do mundo onde se situam as histórias de Elric. Então você vai iniciar o capítulo 1. O capítulo 1 te apresenta, né, o autor vai te apresentar o imperador sentado no trono dele. Ele vai estar no grande salão, né, do palácio, o palácio que fica na cidade de Imhir, que é a cidade dos sonhos, dentro na ilha, né, de Meuniboné, onde fica a civilização meuniboneana, esse grande império. E na cidade de Imhir, a cidade dos sonhos, o palácio ele comporta toda uma corte de meuniboneanos, corte essa que fica ali ao redor do imperador, bajulando, tentando favores, né, no melhor estilo Guerra dos Tronos de Martin. E você vai ter uma corte que está preocupada. Ela está preocupada e dividida. Então você vai ter parte da corte, num primeiro momento, leal ao imperador, preocupada, de fato, não de maneira sincera, mas preocupada consigo mesma, mas porque o imperador ele parece fraco. Elric é fraco. Fisicamente, ele... você visualiza o imperador e vê um meuniboniano fraco, por motivos que eu vou passar a seguir, que o capítulo deixa claro também, para apresentar esse personagem. E uma outra parte da corte, ela
intriga em segredo, ela murmura nos corredores sobre em que momento vai ocorrer e quando, como vai ocorrer a queda de Elric, porque ele é um imperador fraco. Então você tem uma facção que abertamente quer a queda daquele imperador, que eles consideram fraco e muito aquém da civilização meuniboniana, e você tem uma facção de nobres também, que muito embora saiba que o imperador seja fraco, ainda assim o entende como imperador e o aceita. Então, no capítulo 1, você vai ter o imperador Elric sentado no trono de rubi. É uma imensa peça única de rubi. A descrição é muito bacana. Você vê claramente que o trono é esculpido numa única peça, né, numa única pedra preciosa de rubi, com a base do rubi, as escadarias que levam até o salão do palácio onde se dá essas audiências, ou os bailes, ou as reuniões, seja lá o que for, tudo em quartzo, né? Então é tudo muito bem descrito e deve ser visualmente é muito bonito. Então você lendo, fica tudo ali na sua cabeça. R. Martin, quando escreveu A Guerra dos Tronos, ele muito provavelmente ele pegou como inspiração o Trono de Rubi, de Elric de Meunibonné, porque ele mesmo fala que é um fã de Michael Moorcock, e fica muito claro que o trono de espadas, né, da Guerra dos Tronos, em Porto Real, em Westeros, ele é claramente inspirado no Trono de Rubi de Elric de Meunibonné. Fica aí essa referência e essa curiosidade que eu achei muito bacana. Então você vai ter Elric ali sentado de forma melancólica, taciturna, ele está... a descrição trata Elric como um ser alquebrado e caído, inserido nos seus próprios pensamentos, e lá embaixo, né, na sala do trono, no grande salão lá embaixo do trono de Rubi, está havendo uma grande festa, um grande baile que foi dado em homenagem ao imperador. Então todos aqueles nobres, aquelas facções que ficam de intriga uns com os outros, eles estão ali observando o imperador Elric e se manipulando, ou então desejando que alguma coisa aconteça, contextualizando alguma coisa do futuro, intriga, né? Fofoca. E falando, poxa, que o imperador ele não participa, ele não dança, ele não participa da festividade em si, ele não tem interação com os seus súditos, com a nobreza ali. Ele não acha aquilo importante, ele não acha interessante. Dá para ver claramente que o imperador está entediado com aquilo. E aí um traço muito legal, porque a sociedade meuniboniana, como eu falei nos vídeos anteriores, ela é extremamente depravada, ela é claramente para os nossos valores morais, ela é má, ela é depravada, ela é corrupta. Então eles não são humanos em sua essência. Os meunibonianos, eles são algo além do humano. Então eles são humanos muito antigos que dominam os segredos da feitiçaria, eles fazem contatos com elementais. Então eles têm no sangue meuniboniano algo além, que os fez durante milhares de anos dominarem os povos livres, né? Ou seja, os povos jovens, os reinos mais jovens, que são os reinos humanos que estão florescendo em vários pontos dessa terra, e que os meunibonianos ainda nesse momento parecem dominar pela escravidão, pela corrupção, pelo comércio em si, mas principalmente pelo abuso, enfim. E Elric, a música, é muito interessante isso no primeiro capítulo, porque há um grande coral, fica descrito que há um grande coral de vozes cantando, né, e outros instrumentos que na minha cabeça podem se assemelhar aqueles órgãos de igreja, porque o salão é muito grande, cavernoso, e você tem esse coral de vozes, e aí é interessante porque esse coral é formado por escravos humanos que tiveram as suas gargantas, né, suas cordas vocais deformadas, para que cada um deles tenha um tom, uma nota distinta. Então um tem um agudo, o outro é um pouco mais grave, e aí quando eles ou berram ou começam a cantar, cada um no seu tom, essa união desses tons fazem a música. E Elric, para ele está tudo normal, e para os nobres está tudo normal, é a canção. Isso é muito interessante, porque embora Elric
ele se questione com relação à moralidade de seu povo, da sua civilização, há alguns traços que ele não questiona, porque aquilo é muito comum para ele. Aquilo ali faz parte da vida dele desde que ele nasceu. Ainda no capítulo 1, ele está ali alquebrado, entediado com aquela festa, aquele baile que está sendo dado para ele. E ele está lembrando, e o autor passa para o leitor como se deu a ascensão de Elric, né? Ele é fruto da união, né? A mãe dele com o rei, e a mãe dele morre no parto. O rei fica extremamente deprimido com aquilo, morre. Ele nunca mais teve contato com outras mulheres após a mãe de Elric, a rainha, falecer, a imperatriz. E isso fez de Elric, além dele ter nascido extremamente fraco, ele é albino, o sangue dele é fraco, é ralo, ele precisa de poções, de ungüentos, de runas e feitiçaria mesmo para que ele possa se sustentar fisicamente, para ele andar, para ele levantar o braço, para ele se locomover. Fica claro que esses movimentos para Elric são de uma dor absurda e, além do mais, tudo é muito cansativo, porque ele é muito doente, ele é muito fraco. No entanto, essas feitiçarias, essas poções fazem com que ele tenha força para pelo menos se manter. Então é essa fraqueza que é questionada. Ele é um imperador meuniboniano, de uma linhagem de centenas e centenas de outros imperadores anteriores, fortes, pragmáticos, líderes, tirânicos com relação aos povos inferiores, os humanos que até então estavam surgindo, e agora não. E agora surgiu um imperador que provavelmente, até dizem as profecias, será o responsável pelo fim da civilização meuniboniana. E são essas características de fraqueza, de doença, que fazem com que Elric se torne um estudioso, um erudito, um feiticeiro de mão cheia. Ele vai dedicar a vida dele a aprender as artes mágicas, as artes negras, controle dos elementais, dos feitiços que movem a sociedade meuniboniana. Então ele se torna um feiticeiro muito competente, um imperador que tem contato com as artes mágicas de forma muito profunda. E isso para ele é um trunfo muito grande. Ele, em dado momento no primeiro capítulo, enquanto ele está ali entediado, vai entrar no salão uma personagem que é uma personagem muito importante, que é Simoril. Simoril é uma nobre, é uma princesa dentro da corte meuniboniana. Ela é prima de Elric de Meuniboné. Então ela é prima do imperador, e ela entra com todo o séquito de guarda dela, de alguns servos da sua comitiva, e ela adentra o salão, e ela já é conhecida como uma figura muito próxima ao imperador. Inclusive, dentro dessa sociedade, esse contato incestuoso ele não é mal visto, né? Então, até pelas condições morais dessa sociedade, isso sequer é questionado. Então, fica muito claro o interesse de Simoril em seu primo, Elric, o imperador, e fica claro também com a aproximação de Simoril, ela sobe as escadas sozinha, ninguém tem a autorização de subir os degraus que levam ao trono de Rubi, mas Simoril faz isso de forma altiva, sorrindo. Ela é muito bonita pelas descrições, de uma pele muito branca, um cabelo preto e pintada e com um grande manto, ela sempre com muitas joias. Então ela sobe os degraus e vai até o contato com o imperador. E ela é muito inteligente, ela é perspicaz, ela não se aproxima do imperador, ela senta no degrau mais próximo aos pés do trono. Então ela sabe o lugar dela, e ainda assim Elric também, sabendo que isso isso faz parte do jogo da corte, ele alimenta isso. Então ele fica sentado no trono, ele se anima, todo aquele tédio vai embora, e ele passa a conversar com Simoril animadamente. E fica claro a aproximação dos dois, a música continua, o canto continua, e ele, de fato, ele fica realmente até tentado a descer e dançar com ela, porque ela brinca com ele, ela faz piadas. Dá para se ver claramente a intimidade dos dois. Claro, dá para também perceber uma prévia ali de um interesse amoroso entre os dois também, embora sejam primos. E então iniciamos o capítulo 2 com o baile, né? Ali
no seu auge, né, os súditos, né, a nobreza, percebe que, muito embora Elric não participe, notam que Silmaril é um ingrediente importante na vida do seu imperador. Ela traz ao imperador a vida que lhe falta, a cor no mundo de Elric. A vinda de Silmaril, a aproximação de Silmaril ao imperador faz com que ele realmente ganhe notas mais coloridas naquele ambiente. Todos percebem que a presença dela talvez seja fundamental para a continuidade do Império, porque muito provavelmente eles se tornarão um casal. Então, é muito legal, tem uma passagem no segundo capítulo que Silmaril, ela combinou uma cavalgada com Elric num campo da ilha, enfim, num momento lá só deles, que eles vão cavalgar, eles parecem ter essa mania de passearem, apostar em corrida a cavalo, até muito embora a despeito da condição física do imperador. Ele se sente confortável em cavalgar com Silmaril. E ele se lembra, não, pô, eu tenho reuniões, eu tenho uma série de compromissos da corte, reuniões de negócios e tudo, e ele desiste. Ele, quer saber, eu vou cavalgar com você sim, e ela fica toda animada. Ela percebe que, embora as obrigações da corte sejam importantes para o imperador e para o império, na cabeça dela é muito mais importante que ele esteja bem, física e psicologicamente. E ele também sabe muito bem disso, ele tem um interesse em Silmaril, e ele aceita. Então toda essa conversa entre a prima, né, a princesa Silmaril, com o imperador Elric aí aos pés do trono, até que em dado momento, em meio aos nobres que estão dançando e confabulando, né, no grande salão, surge a figura de Ircon. Ircon, ele é o irmão de Silmaril, logo um príncipe também, primo do imperador Elric. No entanto, Elric, ele é taciturno, frágil, embora seja um imperador. Muito inteligente, erudito, um feiticeiro nato. E Ircon, ele é, não que ele seja o contrário, mas ele é debochado, cínico, inteligentíssimo, tanto quanto Elric, mas fisicamente ele é mais poderoso. Ircon, o príncipe, ele representa o ideal de um imperador melniboniano. Vejam bem. E ele tem a ambição, e é descaradamente aberto no capítulo, como fica descrito, a inveja que ele sente pelo primo dele ser o imperador, mas ainda assim ser tão fraco, e na cabeça dele ele não merece o trono de Rubi, e que quem deveria estar sentado lá era ele. E isso fica muito claro, todos sabem, a nobreza toda sabe disso. Então, em dado momento, ele vai avançar pelos degraus, o que é uma ousadia assim, sem precedentes. Ele sobe os degraus, lá de baixo ele já começa a falar com o primo. Ei, primo, você não vai dançar, você não vai vir aqui confraternizar com todos? A todo momento, Ircon fica com... Ele lança sementes de desafio ao imperador. O grande pulo do gato de Elric é que ele é inteligente o suficiente para não dar corda às provocações de Ircon. Então Ircon, ele consegue subir, e muito embora até os guardas da guarda pessoal do imperador, e aí você vai ter a figura de Tywin Tzar, que é uma espécie de um guarda-costas pessoal e comandante da guarda pessoal de Elric. Ele vai fechar, ele vai, meu príncipe, não me faça ter que agir contra o senhor e tal, isso, aquilo, de forma muito contundente, mas é Elric lá de cima que fala. Deixa-o passar, deixa ele subir, não há perigo. E a corte toda observando. Ficou claro ali esse embate moral entre os dois. E isso alimenta a intriga na corte. Fica muito evidente isso no ar. Então a nobreza está toda observando. Ircon sobe os degraus em direção ao trono de Rubi. A irmã dele claramente fica furiosa, ela vê que aquilo ali é um desafio, ela não quer ver o irmão, a quem eu acho que ela até despreza
desafiando o que seria o amor dela e um amigo, que é o primo, que é o imperador, Elric. Então Silmaril, ela tá furiosa, ela tá falando, o que você tá fazendo, Ircon? Para com isso, vai lá para baixo e deixa disso. E Elric também fala, não, Silmaril, calma, qual é o problema? E a fala dos dois, esse embate intelectual entre os dois, é ouvido em todo o salão. Então Ircon, ele chega a um ponto em que os desafios muito cínicos com relação a Elric, chega a um ponto em que ele fala abertamente: quem deveria estar no trono era eu e não você. E aí fica. Aí você tá lendo, você. Caraca, vai cortar a cabeça desse cara, até porque é o que é esperado de um imperador meuniboniano. Um desafio desses não pode passar incólume, não pode passar impune. E Silmaril fala. Chega esse momento em que Silmaril fala: Elric, não deixa ele fazer isso, você precisa tomar uma atitude. E aí acontece uma coisa muito intrigante. Elric, ao invés de fazer o que todo mundo acha que ele deveria fazer, ele toma uma direção contrária. E ele não é derrotado. Pelo contrário, ele consegue vencer o embate intelectual de uma forma que ninguém esperava. Ele fala: poxa, primo, talvez você tenha razão. Eu vou pensar sobre isso que você está falando. Eu acho que essa sua teoria de que você deveria estar no trono e não eu, ela é bem válida, sabe? Eu vou pensar nisso. Eu te agradeço. Você contribuiu muito com a minha noite. E isso quebra a ideia de que haveria um conflito. E Ircon, ele não sabe o que fazer. Ele provocou, ele testou, mas ele não teve o resultado que ele pretendia. Então ele desce furioso e sai com os seguidores mais leais e próximos a ele, claramente transtornados, sai do salão. E Elric não. Dá para perceber que Elric também está. Não é chateado, né? Eu acho que não é esse o termo. Também transtornado, mas ele teve a calma, a serenidade para entender aquele desafio e superá-lo. E aí ele fala: Silmaril, eu estou cansado, eu vou me retirar. E ele se dirige à corte, ele se dirige aos nobres e fala que todos devem continuar a se divertir, que o baile não deve terminar por causa dele, mas que para ele a noite chegou ao fim, que ele está cansado, mas que o imperador vai se retirar, mas que a festa deve continuar e que ele está muito agradecido. Ele consegue fazer tudo dentro do script para não perder a sua pose, né? Então, até para que os correligionários, né, aqueles nobres leais ao imperador, que pelo menos entendem ele como imperador, foi importante. Elric ganhou pontos com isso. Muito embora Silmaril e Elric saibam que, na cabeça de Ircon, Ircon, o príncipe, está se tornando cada vez mais um inimigo aberto. Está claro que Ircon é uma força contrária à presença de Elric no trono de Rubi. E aí se encerra o primeiro e o segundo capítulo do livro 1, do primeiro volume da saga de Elric, esse tijolão aqui que a gente está lendo. E é muito legal, é muito bacana. Ele constrói muito bem esse panorama do que você vai encontrar. Você ainda não tem aqui nada, pelo menos no capítulo 1, no capítulo 2, do panorama externo, do mundo, da política, das relações de Meuniboné com os outros reinos, ou as relações de Elric externamente, mas já deixa claro no primeiro e no segundo capítulo essa tensão que existe dentro da corte mesmo, meuniboniana. A fraqueza de Elric, a sua dependência de conforto, de ter algo em que ele se sustenta. Então, todo tempo ele sabe que vai ser testado, todo tempo ele não sabe em quem confiar, com exceção de Silmaril, sua prima, e muito provavelmente seu interesse amoroso. E está montado ali o desafio de seu primo, Ircon, príncipe também, assim como a sua irmã Silmaril. Então, tá muito claro esse conflito que agora vai aumentar. Eu tenho certeza que nos próximos capítulos isso vai se arrefecer, ou melhor, isso vai aumentar ainda mais, né? Esse conflito entre os dois, em que ponto vai chegar, veremos.
E eu estou curioso, estou muito curioso para continuar com a leitura, ver como é que vão esses caminhos aí, essa história que está sendo criada entre o Imperador Elric e a sua prima, a Princesa Silmaril, que rumos vão tomar nesse conflito do Imperador com o Príncipe Hircon, e como vai ficar a corte, como vai ficar essa... Vamos nos aprofundar, eu tenho certeza, nessa sociedade meuniboniana, na civilização meuniboniana. Então é isso, capítulo 1, capítulo 2, muito legal, muito bacana mesmo, acho que foi uma excelente introdução de história, muito bem escrito pelo Michael Moorcock, eu não tenho o que falar. E para o próximo vídeo, vou fazer 3 capítulos, capítulo 3, 4 e 5, na nossa continuidade aí do livro 1 do primeiro volume, tá joia? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deem um joinha aí para que a gente continue com os nossos conteúdos, é muito importante. O canal está se aproximando aí dos 400 inscritos. Para mim é uma grande honra ter vocês aqui como inscritos. Cada um de vocês que vem aqui no canal e visualiza meus vídeos, pô, eu fico muito honrado. Comentem aqui embaixo, deixem seus comentários sobre a obra ou sobre qualquer outro vídeo que vocês tenham assistido. Respondo a tudo, sem exceção. Cada comentário que vocês colocam aqui, eu respondo, se não de imediato, poucas horas depois. Eu fico muito honrado e, para mim, eu me sinto obrigado a falar com cada um de vocês, porque para mim é uma honra, tá joia? E se vocês puderem, quiserem, acharem conveniente, se inscrevam, porque o nosso conteúdo está crescendo, estou com muita vontade de botar cada vez mais vídeos, e é importante o número de inscritos, porque a plataforma ela entende a relevância do nosso canal e do nosso conteúdo, tá joia? Agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo.